graça que transforma um coração rebelde. A graça que transforma um coração rebelde. Você já teve momentos na sua vida em que você pensou, será que alguém pode mudar? Será que essa pessoa que eu conheço pode mudar? Será que essa pessoa pode se arrepender dos seus pecados? E em alguns momentos a gente fica assim muito preso ao que a gente vê e não àquilo que Deus mostra na sua palavra. E hoje nós vamos ver o que Deus mostra na sua palavra, num fato específico, num tempo específico, mas que mostra muita coisa para a gente. E é o que a gente quer aprender hoje. Você está disposto a isso? Sim? Vamos orar? Por favor, Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Queremos ouvir-te. Fala conosco, precisamos do Senhor. Fala conosco na tua palavra, fala conosco pelo teu Santo Espírito. Enquanto, ó Deus, eu ministra tu como aquele que realmente é o ministrador, que é o Espírito Santo. Fala conosco. Fala comigo, fala com cada um, Senhor. Afasta de nós, ó Pai, o que não é do Senhor. Afasta de nós a distração. Afasta de nós o cansaço, o sono. Afasta de nós, ó Pai, qualquer sentimento ruim, em o nome de Jesus. E que o teu nome glorioso esteja sendo exaltado nessa manhã. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, 2 Crônicas 33. Nós vamos ler a partir do verso 1, se você quiser acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Giom, no vale, e a entrada do portão dos peixes,
abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Você já tinha lido esse texto? Assustador, não é? Quando você lê um texto como esse, você diz assim, meu Deus, será que tem solução para um cara desse, né? Que coisa mais horrorosa. Vamos entender um pouquinho o contexto histórico desse texto. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. Para quem não é muito afeito à parte histórica e tudo, eu também não quero entrar em detalhes, mas para mostrar para você como é que é o pano de fundo. Nós tivemos o rei Saul, o primeiro rei foi Saul, depois Davi, e depois que Saul, Davi e Salomão. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido. 10 tribos ficaram no reino do norte e 2 tribos ficaram no reino do sul, inclusive a tribo de Judá, que aparece então com o nome de Judá. Então o reino do sul é Judá, o reino do norte é Israel. Essa divisão não foi uma divisão assim programada, mas foi como que um juízo de Deus sobre a nação. Porque houve muito erro, muito pecado. O próprio Salomão, com toda a sabedoria que tinha, acabou errando muito. E o que acaba acontecendo é que o reino de Israel, ele é invadido pelo Império Assírio. O reino de Israel, o reino do norte, é invadido pelo Império Assírio. O Império Assírio, então, era o grande império. E o Império Assírio dominava muitas cidades, e a região era muito grande. E uma das cidades que o Império Assírio dominava era a cidade de Babilônia. Por isso que ele foi mandado para a Babilônia, mas não é o Império Babilônico, mas é o Império Assírio. Manassés foi o 14º rei de Judá. É interessante que os reis de Israel, os reis do norte, não serviu um. Todos eles pecaram contra Deus. Mas alguns reis do sul andaram segundo a vontade de Deus. Por exemplo, o pai de Manassés, o rei Ezequias. Ezequias era um rei piedoso. Fez os seus erros, mas ele foi um homem piedoso, ele andou com Deus, fazendo a vontade de Deus. Só que quando Ezequias morreu, quem assume? Uma criança de 12 anos, chamado Manassés. E a gente sabe muito bem, o texto não fala sobre isso, mas a gente sabe muito bem do quanto que as pessoas podem ser influenciados pela família, influenciados pelos amigos. E imagine uma criança de 12 anos. Ele, Manassés, reinou 55 anos. 55 anos. Ele morreu com 67. Agora, você imagina, foi o rei que mais tempo ficou no poder. O rei Manassés. Mas acontece que Manassés foi um homem que não andou segundo os princípios de Deus. A Bíblia diz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez coisa errada. Se alguém quiser fechar aquela porta lá do fundo, para não ficar um vento nas suas costas aí, fica à vontade. E aí ele atinge o fundo do poço do ponto de vista moral, espiritual, em tudo ele fez coisa errada. Vamos relembrar a leitura. Ele reconstruiu os altares idólatras que o pai dele tinha destruído. Ele edificou altares a deusa Azerá, a uma deusa da fertilidade. Havia muito paganismo naquele período, naquela época, e havia muito paganismo naquela região. E esse paganismo era forte, com muitos deuses, etc. E eles chamavam a deusa Azerá como se ela fosse a esposa de Deus. Uma loucura. Adorou o exército dos céus, astros, como se fossem deuses. Então você imagina que ele deve ter feito ídolos e pinturas, tudo na casa do Senhor. Ele colocou o ídolo dessa deusa da fertilidade dentro da casa do Senhor. E ele sacrificou seus
filhos aos ídolos. Quando você olha uma coisa dessa, você diz, esse cara não tem solução. Não é possível. Outra coisa, ele consultou feiticeiros, adivinhos, médiuns. Ele se tornou uma pessoa completamente ocultista. Então não era só uma questão moral. O texto bíblico não conta, mas ele deve ter feito muita coisa imoral. Ele deve ter levado muita gente a erros muito pesados. Tanto é que a Bíblia diz que Israel, Judá, diante ou sob o domínio de Manassés, fez pior do que as outras nações, que eram nações pagãs, violentas e ocultistas, etc. Esse é o pano de fundo que a gente tem nesse texto e que a gente tem na vida de Manassés. Acontece que a Bíblia diz que profetas foram levantados por Deus para falar com ele, mas ele não ouviu a Deus. As pessoas, quando estão vivendo em pecado, elas não querem ouvir quem tem uma palavra que muitas vezes é uma palavra dura, uma palavra de Deus. E o que acaba acontecendo no versículo 11 é que o Senhor trouxe os comandantes do exército do rei da Síria que prenderam Manassés e o levaram para a Babilônia. Aí você diz assim, mas o que esses caras vieram só para pregar esse cara e levar para lá? Isso chama-se disciplina de Deus. Deus, quando Ele julga e Ele disciplina e Ele utiliza o que Ele quiser utilizar. Nesse caso, Ele utilizou o império pagão. Comandantes desse império pagão vieram e pegaram esse rei e o prenderam na Babilônia. Você imagina a cena. A Bíblia fala que ele foi levado com ganchos. Não sei como é que foi isso. Ganchos não são correntes. E o levaram para a Babilônia. E ali houve um julgamento de Deus. Ele foi humilhado, ele foi preso com correntes e ganchos, levado para o exílio, e essa situação toda foi o momento em que Deus disse, basta. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. O momento em que Deus diz, basta. O que o Novo Testamento ensina para a gente sobre isso? Em Hebreus 12, leia comigo em voz alta, 2 versos, o 6 e o 11. Hebreus 12, 6 e Hebreus 12, 11. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Você já percebeu o que tem acontecido com o mundo? O mundo, os governos, as políticas, as regras, as leis. Você tem percebido que a palavra disciplina tem sido arrancada nas escolas, estudantes batendo em professores. Estudantes entram na sala de um professor que eles acreditam que aquele professor está a favor de Israel e o tiram da sala, nessa loucura toda. Falta de disciplina dentro de casa. Os pais, motivados por ensinamentos errôneos, que são esses ensinamentos que a gente ouve, de que disciplina não é uma coisa boa, vai traumatizar a criança, vai ter isso, vai ter aquilo, acabam tirando a disciplina. E o que é que nós temos hoje? Que tipo de sociedade nós temos hoje? Que tipo de jovens nós temos hoje? Que tipos de adultos nós temos hoje? São pessoas entregues a si mesmas. A Bíblia diz, a criança entregue a si mesma virá envergonhar sua mãe. São pessoas que sem disciplina, elas não sabem o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é ruim, não conseguem tomar essa decisão. E você percebe que isso é orquestrado no mundo inteiro. Disciplina é necessária. A Bíblia diz que a disciplina, ela não é uma coisa agradável, porque o texto aqui no verso 11 diz, ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria. Quem é que gosta de ser disciplinado? Mas no futuro, o que acaba acontecendo? Aquelas pessoas que foram disciplinadas, elas dão jeito na vida, como a gente fala. Elas se tornam pessoas adultas, responsáveis, honradas, se tornam pessoas corretas na vida. Diferentemente dessas pessoas que não são disciplinadas. Lembra que disciplina é correção de curso, tem que ter disciplina na vida, né?
Nós somos disciplinados pelo Senhor. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que amam o Senhor, fazem parte da família de Deus. A Bíblia diz: Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Porque se você não é disciplinado pelo Senhor, nesse texto fala sobre isso, não aqui nesses versos, ele diz: você não é filho, você é bastardo. Se você não é disciplinado pelo Senhor, então você não é filho, porque filho é disciplinado, filho é colocado no trilho, filho é colocado no eixo. Com essa falta de disciplina, as pessoas ficam tão perdidas, não é? Porque você não tem segurança. A importância da disciplina é que ela estabelece limites. Aqui você pode andar, ali você não pode andar. Você pode ver que as crianças, hoje, elas estão sendo entregues a si mesmas, ou a falta de ensino, de disciplina, de correção, e a criança fica insegura. Porque se você não estabelece uma linha por onde ela pode, até onde ela pode ir ou ela não pode ir, ela se sente uma criança insegura. Em 2 Coríntios 7, 9, diz assim: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Esse é o objetivo da disciplina. Quando eu e a Vera corrigíamos os nossos filhos quando eram pequenininhos, eles choravam. E se não chorar também não tem disciplina, não é? Nossa, o pastor era violento. Andava com a peixeira. Não é isso, gente, é correção. Quando você corrige um coração rebelde, o coração chora. Você acha que a criança gosta de ser colocada no eixo? Ninguém gosta. Mas aí ele diz que o objetivo dessa tristeza é levar para o arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Uma pessoa não disciplinada, uma pessoa não corrigida, uma pessoa não orientada, uma pessoa não colocada dentro de limites morais, espirituais, é uma pessoa que cresce com angústia no coração, com tristeza no coração, mas é a tristeza do mundo. E Paulo diz que a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus opera salvação, opera arrependimento. Estão entendendo? Ora, o que Manassés recebeu? Uma disciplina, dura disciplina. O texto fala pouca coisa aqui, mas eu imagino, gente, ninguém viajava de avião naquela época, ninguém pegava trem-bala naquela época. Você sair de um lugar para o outro eram muitas vezes meses. Você imagina você ser arrastado, um rei que se sentia o cara, que se sentia o homem todo poderoso, o homem todo próspero, né? Você imagina esse cara ser arrancado do seu posto, arrancado da sua posição, arrancado do seu país e levado para uma cidade debaixo de pancadaria. E a Bíblia diz que ele se angustiou demais e começou a pedir arrego. Por isso que a disciplina é boa, né? Porque chega uma hora, pensa na gente, a gente é assim, né? Às vezes quando vai tudo bem, a gente vai levando a vida na flauta, mas a hora que a corda aperta no pescoço, a gente muda de ideia e começa a clamar, né? Ezequias foi um homem que serviu a Deus. Vamos ver algumas coisas que Ezequias fez. Ele purificou o templo do Senhor. Olha que interessante. Manassés, a vida e a obra de Manassés são citadas no capítulo 33. A vida e a obra de Ezequias é do capítulo 29 ao 31. Denso, muita coisa aconteceu. Ele restaurou o culto, organizou os levitas, os sacerdotes, celebrou a Páscoa com grande alegria e convocação nacional. Ele destruiu os altares e postes ídolos pagãos. Ele organizou o serviço do templo, o sustento dos levitas. Ele fez essas coisas todas. Entrou o filho dele e destruiu tudo que ele fez. É interessante como que a rebelião, por isso que a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, é ofensivo a Deus. Mas parece que a palavra já diz, né? O rebelde, ele está sendo rebelde contra alguma coisa. Eu não sei como é que foi o relacionamento dele com o pai, mas ele só tinha 12 anos. Mas mesmo assim, com 12 anos, ele já tinha percebido muita coisa, já tinha experimentado muita coisa com 12 anos. Mas
O que aconteceu com esse homem? Que ele é o inverso do pai. A gente tem tido isso está acontecendo, parece cada vez mais, ou pelo menos a gente está sabendo mais de coisas que antigamente a gente não sabia. A quantidade de filhos rebeldes ao Senhor. E parece que querem fazer de tudo para os pais ficarem com vergonha. Ezequias já tinha morrido, por isso que Manassés assumiu o trono. Então Ezequias não viu a desgraceira toda. Mas certamente as pessoas que habitaram ali e que viveram e que conviveram com Ezequias viram tudo isso. Agora você imagina você ver um jovenzinho de 12 anos que começa a crescer, adolescência, juventude, vida adulta. Eu não sei com quantos anos ele foi levado para a Babilônia, para a cidade de Babilônia. Mas uma coisa eu sei, ele estragou o que o pai tinha feito. Pense nisso. O quanto que a rebeldia é perniciosa. E mais, não é só contra o pai dele. A questão é que o rebelde, ele se rebela contra Deus. Às vezes nós pais sofremos quando a gente vê o filho sair do caminho e a gente fala, mas eu não ensinei isso. Eu não ensinei isso. Na minha casa, meu filho não viu isso. Minha filha não viu isso na minha casa. Na minha casa, a gente andava, a gente orava, a gente levava uma vida séria, uma vida moral. O que aconteceu? É que os filhos, nesse caso, as pessoas rebeldes, elas se rebelam contra Deus, contra toda a instituição de regras. E as regras de Deus, elas são imutáveis. Os filhos empurram os pais, para obterem aquilo que querem. Não é assim? Os filhos tentam, de alguma maneira, empurrar. Mas eu quero. E nós, seres humanos, acabamos cedendo. Mas Deus não cede. Já parou para pensar nisso? Mas Deus não é misericordioso? Misericordioso não quer dizer que Ele aceite o pecado. Misericordioso significa que Ele dá tempo para a gente se arrepender. A disciplina é um ato de misericórdia. Disciplina não é um ato de violência. Ainda que Manassés tenha sofrido na carne, e sofreu, a disciplina de Manassés não foi um ato de violência, não foi uma raiva de Deus contra Manassés. Pelo contrário, foi a misericórdia de Deus para trazê-lo de volta. E aí ele se arrepende, O texto bíblico diz que ele ora, ele pede misericórdia. Segundo Crônicas 33, 12, ele angustiado, Manassés angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus de seus pais, orou ao Senhor, olha como não é raiva de Deus, e o Senhor se tornou favorável a ele. A bondade de Deus é grande. Mas o que a bondade de Deus fica esperando? Nosso arrependimento. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Estava preso lá na Babilônia. Deus falou, não, vem. Você, agora arrependido tem uma nova história. Uma nova história vai começar a ser construída. Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Em nenhum momento você vê assim, e Manassés achou então que ele estava errado e falou com ele mesmo, que chatice, eu aqui apanhando. Não, ele disse, Deus é Deus. Enquanto a gente não tem um encontro com Deus, a vida não muda. A vida não muda, gente. Você já experimentou pintar uma parede que está toda crequenta, toda torta? Aí você fala, não, mas é só para dar um tapa. Você já experimentou fazer isso? Dá um tapa aqui nessa parede. Parece que a tinta realça os defeitos. A parede fica mais torta ainda. Dá uma raiva, não dá? Mas o que eu tinha que fazer? Tinha que cuidar da parede e restaurar a parede. Deus quer restaurar o nosso coração. Mas para restaurar o nosso coração não basta simplesmente falar assim, Senhor, eu prometo que a partir de hoje... Não. A questão é, ele reconheceu que o Senhor é Deus. Quando você reconhece quem Deus é na sua vida, você anda miudinho. Você para de bobagem, você para de fazer doideira, porque você quer agradar o Senhor. Isso chama-se o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que ele fez quando ele voltou? Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Não era o que o pai tinha feito? Bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor em Jerusalém e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, corretas, como a Bíblia ensinava, e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Ele quis restaurar, ele viu a bobagem. Gente, uma vida de rebelião é uma vida de bobagem,
de tomada de decisão errada, de escolhas erradas. Quando a gente toma decisões erradas, a gente vai colher as decisões erradas. Só quando a gente se arrepende é que é possível fazer restaurações. Restauração familiar, restauração de casamento, restauração da vida, né, como um todo, no trabalho, etc. Só quando a gente reconhece quem Deus é. Vamos dar uma olhada? Pontos em comum de Ezequias e Manassés. Ezequias removeu os altares e ídolos, Manassés faz o mesmo depois de convertido. Ezequias restaurou o altar do Senhor, Manassés faz o mesmo depois de convertido. Ofereceu sacrifícios legítimos, Ezequias, Manassés fez o mesmo depois de convertido. Ezequias convidou o povo à adoração, Manassés fez o mesmo depois de convertido. Aí então não é uma questão de agradar os pais, é uma questão de agradar a Deus. Eu e você precisamos ter esse relacionamento com Deus. Se a gente não tem um relacionamento bom com Deus, a gente culpa os outros. Parece que a culpa é sempre de alguém. Eu tenho que culpar o meu pai, culpar minha mãe, culpar o parente, culpar a esposa, culpar o marido, culpar o presidente, eu tenho que culpar alguém quando eu não ando com Deus. Quando eu ando com Deus, eu entendo que Deus quer a minha restauração e usar a minha vida para restaurar pessoas e a nação. Eu quero ser uma bênção para as pessoas, eu quero ser uma bênção para a nação, eu quero ser uma bênção na minha cidade, eu quero ser uma bênção na minha escola, eu quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ser uma bênção na minha casa, na minha família, para os meus parentes. Mas isso só acontece no momento em que Deus fica no lugar dele, trono, e a gente fica no nosso lugar, submisso ao trono. Enquanto isso não acontece, é só maquiagem, é só pintar a parede torta. Eu costumo dizer que é pôr perfume no porco. Pega o porco, hoje em dia está na moda esse negócio de pet, tudo quanto é pet, é bicharada, é bicharada de todos os sentidos, né? O cara tem uma cobra, né? Eu fui pastor numa igreja no Canadá, que tinha um rapaz que morava, eu acho que ele fazia teologia, e deram para ele moradia dentro do templo, onde eu era pastor, embaixo, assim, tinha uma sala, um quarto lá, uma casinha, e ele morava ali, e ele tinha uma cobra, e um dia a cobra sumiu, e ele avisando a igreja de que a cobra sumiu. Você acredita num negócio desse? Eu não sabia se eu estava com raiva da cobra ou dele, mas não é um absurdo? Bom, mas tem gente que gosta de aranha, né? O cara gosta dos bichinhos, né? Bichinhos são criaturas. O Doberman pulou em cima dele, quase arrancou o braço dele fora. Você sabe por quê? Os psicólogos de cães vão dizer outra coisa, mas eu diria, porque ele é um cachorro, é um animal. Não se muda um animal porque você chama ele de petzinho, porque você bota nome de gente. Venha, Clóvis Antônio. Não vai, ele não entende. Não funciona. O coração do homem é um coração rebelde, é pecaminoso. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. O salmista disse no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos seres que temos mais tendência para o erro do que para o acerto. Nós gostamos das coisas erradas, nós procuramos uma brecha sempre para fazer alguma coisa ilegal. A gente está sempre de olho em alguma coisa errada, querendo achar algum caminho que nos favoreça, porque temos uma natureza pecaminosa. Aí você dá um banho nessa pessoa, chama para vir na igreja, aí a pessoa começa a frequentar a igreja, aí você, faz uma coisa, batiza a pessoa, aí a pessoa começa a ter carinha de igreja, tem envelope de dízimo e oferta. E a pessoa começa a ficar com aquela... Aí muda a linguajar. Antes falava palavrão, agora não fala mais. Ai, que bonitinho. Não fala mais. Antes falava... E aí, hoje fala a paz do Senhor. A gente diz, glória a Deus. Que mudança. É só deixar a porta aberta. Bichinho volta para a lama. Enquanto não se converte. Enquanto o coração não é salvo. E o coração só é salvo quando há arrependimento, total arrependimento. Quando o coração é mudado, é transformado, é de dentro para fora. Não é simplesmente maquiar a situação, mas é mudar o coração. Quem eu era não sou mais, o que eu pensava não penso mais, o que eu sentia não sinto mais, o que eu queria não quero mais.
Eu ando com Jesus, o Senhor é o meu Deus. É isso que é conversão. Dois conselhos para nós pais: jamais desistam. Continuem a semear nas vidas dos seus filhos. Jamais desistam. Jamais desistam. Semeiem, semeiem, semeiem. E entendam que aquilo que já foi semeado pode estar adormecido, mas vai frutificar. Mas não tenha medo quando a disciplina chegar. Nós, os pais modernos, né? Eu não vou nem falar nós, né? Eu já atravessei uma certa fase da história e uma certa idade, e eu não sou mais da geração que pode ser chamada de pais modernos, pais jovens, né? Mas os pais mais jovens morrem de medo dos filhos sofrerem. Sim ou não? Ninguém quer que os filhos sofram. Ninguém quer mesmo. Por que não disciplinam? Para o filho não sofrer. Por que não chama atenção? Para o filho não sofrer. Por que não corrigem como deve ser corrigido segundo a Bíblia? Para os filhos não sofrerem. Qual é o fruto disso? Coração rebelde. Rebeldia. Então, se o seu filho ou a sua filha passarem pelo vale da dor, estou falando dos adultos, jovens adultos, não se desespere. Não é para destruição, é para conversão. Mas pastor, você foi lá no Antigo Testamento, você estava falando lá da época de século VII, e era isso mesmo, século VII antes de Cristo. Nós estamos na época da graça. Pastor, nós vivemos na época da graça, Novo Testamento. Nós estamos no século 21, mais 21. Manassés está no menos 7. E agora? Como é que faz? Por isso que eu pus 2 versículos do Novo Testamento para dizer: o arrependimento não muda. Deus continua no seu trono como Deus. Por isso que a gente semeia o Evangelho, fala do Evangelho, anuncia o Evangelho. A gente prega o Evangelho. Nesses anos todos de pastoreio, eu e minha esposa, se você perguntar para a Vera, perguntar para mim, eu me lembro de fatos de pessoas que a gente viu pequenininho e hoje são pais e até avós. Até avós. Eu sou pai de gente que eu batizei quando era pequeno e depois já é avô. E você vê que nessa jornada, aqueles que decidiram obedecer a Deus, mudou a história da família toda. E aqueles que decidiram se rebelar contra Deus, criaram para si mesmo dores intermináveis. Qual é a chave, então, para a transformação? Arrependimento. Salmo 51, que eu havia citado, o Salmo de Davi, diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que agrada o coração do Pai? É um coração humilhado na presença do Senhor. É quando a gente deixa, queridos, de acharmos que nós estamos com a razão e quando nós dizemos: Senhor, o Senhor tem razão, porque o Senhor é Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no texto que Paulo fala sobre a ceia, ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Presta atenção. No capítulo 11, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja sobre a participação da ceia do Senhor. E eles tinham a ceia do Senhor juntamente com uma festa que eles chamavam de festa ágape ou agape, que era uma refeição comunitária. Havia ali o interesse de que todo mundo fosse abençoado, todo mundo ficasse feliz, que todo mundo comesse, que todo mundo ficasse satisfeito. Acontece que as pessoas, lá como aqui, né, como hoje, as pessoas elas estão sempre de olho no seu próprio umbigo, no seu próprio estômago. Eu já contei para vocês uma experiência triste que eu tive, que eu passei no ano de 1995. Eu fui com um grupo de pastores para a Coreia do Sul, nós tínhamos lá um Congresso Mundial de Evangelização. Milhares de pessoas do mundo inteiro. Nós tínhamos uma delegação do Brasil de mais de 120 pessoas. Eram pastores, missionários, líderes. E uma das igrejas, e várias igrejas, obviamente, da cidade, receberam aquelas delegações. E uma das igrejas recebeu a nossa delegação. A hora que os brasileiros chegaram e viram camarão, eu sou alérgico a camarão, então eu nem olho para essas coisas, né? Mas quando eles viram camarão, gente, parecia que eles não comiam fazia 50 dias. Eles foram pegando, esvaziaram tudo que tinha de camarão. Sabe o que aconteceu? Os coreanos da igreja que estavam servindo a gente, estavam esperando a gente comer para depois eles comerem. E o bando de gafanhotos passou, levou tudo embora. Isso
que estava acontecendo em 1 Coríntios 11. Paulo disse, por que vocês não estão esperando seus irmãos para comer, vocês já estão comendo antes? Depois não tem para quem chegar. Então vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo, porque a questão não era só a comida, era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus, baseado na Páscoa. Na Páscoa era o sacrifício de um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, tinha as regras. O sangue desse cordeiro era passado na porta, na época lá do Êxodo, né? Quer dizer, na época em que o povo de Israel, antes de sair do Egito, para poder sair, e depois isso se transformou numa festa importantíssima que representava o quê? Representava a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, para uma vida nova. Quando Jesus veio, ele participava da Páscoa, ele era judeu. Só que a última Páscoa que ele participou com os discípulos, ele instituiu algo diferente. Ele não falou isso daqui representa, nós estamos aqui representando com esse cordeiro, essas ervas amargas, esse pão sem fermento, está representando a nossa vida no Egito, etc., que era o que se falava. Ele pega o pão e diz, isso é meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazer isso em memória de mim. Pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E aí Paulo, quando vai instituir nessa refeição comunitária que a igreja estava tendo lá em Corinto, ele diz, gente, vocês têm que entender o que está acontecendo. Existe sentido, existe significado, existe um conceito espiritual, um princípio espiritual aqui imutável. Aí ele diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que é indignamente? Em pecado, fazendo o que Deus não quer, andando fora do plano de Deus. Lembra que eu falei, gente? A conversão é do coração, a conversão não é exterior. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, não quer dizer que se você pegar um pedaço de pão e um suco de uva, a sua vida vai mudar. Não é assim que funciona. Isso é uma representação, uma memória, um memorial. Nós não estamos brincando. E ao mesmo tempo nós não estamos dando poder para o pão e para o cálice. Jesus disse, isso é meu corpo que é partido por amor de vós. Ai, pastor, então eu não posso nem morder, porque é o corpo de Cristo. Não, nós não cremos assim. É um significado. Mas quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos dizendo, eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu tenho que abandonar os ídolos. Você lembra o que Manassés fez? Quando ele se converte e volta da Babilônia, o que ele faz? Joga os ídolos fora da cidade. Joga os lixos no lixo. É lixo no lixo. Eu cresci idólatra. Eu cresci numa família idólatra. Na minha casa só tinha quadro de ídolos e de Nossa Senhora daqui e outra senhora não sei de onde, e tinha crucifixo, e tinha o coração de Jesus, era assim a minha casa, fora as estátuas. Eu cresci assim, eu não conhecia outra coisa. Mas quando o Evangelho entrou no meu coração, quando eu ouvi falar de Jesus Cristo que me salva e que me salvou por conta de que Ele morreu na cruz, eu percebi que só Ele podia resolver o meu problema, e nada daquilo que tinha em casa podia resolver o meu problema. Eu era adolescente, eu me lembro até hoje, eu era adolescente, sentado na sala de casa, naquelas crises de adolescente, antes de entregar minha vida para Cristo, crise de adolescente, eu me lembro de sentar, ficar olhando para um quadro daqueles e dizer assim, fala comigo, você é Jesus, fala comigo. Na minha angústia era isso. E ele falou, mas não falou daquele jeito. Eu queria que aquele quadro se movesse. Não foi assim. Foi através da pregação da Bíblia. Quando eu ouvi a mensagem da salvação, como hoje você está ouvindo. Quando eu ouvi essa mensagem, e o pastor disse, quem quer entregar a sua vida a Cristo? Eu disse, eu quero. Eu quero, porque eu não tenho outro caminho. Não existe outra vida para mim. Só em Cristo eu posso ter vida e salvação e saúde e vida plena. A partir do momento que você se entrega a Cristo, o que você faz? O que eu fiz? O que você acha que eu fiz? Eu não podia tirar os ídolos dos meus pais, mas eu tirei todos do meu coração. Eu tinha uma medalha de ouro no peito, era um ídolo, cortei e joguei fora. Porque a Bíblia diz que a gente não deve nem cobiçar o ouro dos ídolos, joguei fora. Me lembro até hoje.
certinho, a gente cortando e jogando num saco de lixo. Deus vê isso. Ele viu o coração de Manassés e ele percebeu que Manassés, debaixo do sofrimento, quando ele clamou ao Senhor, Deus disse: é sincero. Quando ele volta, ele joga os ídolos fora. Você não pode ter ídolos no coração. Ídolo pode ser dinheiro, pode ser posição social, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, sua filha, pode ser a sua casa, pode ser o que você quiser. Ídolos não são apenas seres espirituais, são coisas, são objetos de culto. Quando você se entrega a Cristo, você está abrindo mão de tudo isso. Então, quando Paulo diz, aquele que comeu o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, significa, você não está compreendendo que Jesus é o único caminho, você não entendeu que Jesus Cristo é o Salvador, e se você não tiver uma vida com Cristo, é melhor não comer o pão e nem beber o cálice. Eu nunca proibi ninguém de participar da ceia, e nunca vou proibir. Mas eu prefiro ensinar as pessoas a tomarem a sua própria decisão. E eu já vi muita gente que quando a gente foi, ficou sentada. Não quero por quê? Por algum problema. Eu não fui lá perguntar o que era. Mas muitas vezes é falta de conversão total. Porque a pessoa não quer abrir mão dos seus erros, não quer abrir mão dos seus ídolos, não quer abrir mão dos seus deuses internos. Mas se você quer abrir mão, receba Cristo de uma vez por todas. Entrega tudo na mão do Senhor. Por isso ele diz no verso 28, que cada um examine a si mesmo. Não é para examinar a vida dos outros, para de olhar do lado. Olha para dentro de você, examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo. A igreja é um corpo também. Sem discernir essas coisas espirituais, está comendo para a sua própria condenação ou juízo. Amém, queridos? Abençoa a sua vida essa mensagem?